and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Fala, torcida tricolor, hoje a gente vai acompanhar aqui no Direto do CT o último treino antes da partida contra o Red Bull Bragantino e também uma entrevista com o zagueiro Juan Tressoul. Vamos começar então com a entrevista com o Juan Tressoul, de ele que agora no jogo contra o Bragantino deve receber mais uma oportunidade na equipe, completando assim o seu segundo jogo seguido como titular do São Paulo. Cara, tô muito feliz de estar completando 2 jogos seguidos aí no time titular. Fico muito feliz pela confiança do Mister em mim, na gente. E vamos lá, vamos buscar a vitória. O camisa 22 chegou ao São Paulo em agosto desse ano e tem recebido cada vez mais oportunidades com o técnico Luiz Ubeldia. Desde o primeiro dia que eu cheguei, todo mundo me recebeu muito bem. Eu sempre me senti à vontade para trabalhar, para dar o melhor de mim. E graças a Deus estou conseguindo aí, estou muito feliz. Por fim, o zagueiro destacou a importância dessa partida contra o Red Bull Bragantino para os objetivos do São Paulo, que busca uma vaga direta na próxima Conmebol Libertadores, e também a dificuldade de jogar na casa do adversário. Cara, foi uma semana cheia que a gente trabalhou aí, a gente sabe da dificuldade do jogo, que é muito difícil jogar lá. A gente vai em busca da vitória, a gente tem um objetivo aqui, a classificação direta para a Libertadores. Vai ser muito bom se a gente conseguir conquistar os 3 pontos lá. Falando sobre o treino, os jogadores começaram o dia realizando o aquecimento junto com a preparação física. Na sequência, o grupo foi dividido em 2. Um deles, com o técnico Luiz Ubeldia, fez um trabalho tático posicional e também um ensaio de bolas paradas. Enquanto isso, os demais jogadores realizaram uma atividade em campo reduzido. Então é isso pro vídeo de hoje. Amanhã às 16h30 no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, o São Paulo tem seu compromisso pela 34ª rodada contra o Red Bull Bragantino. Jogo importante pro tricolor continuar na briga por uma vaga direta na Conmebol Libertadores de 2025. A gente se vê por lá na SPFC Play e você acompanha tudo nas redes do São Paulo. Amigos do Sport Center, o São Paulo vai estar bem desfalcado no jogo desta quarta-feira, feriado, às 16h30 em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. A começar pelos 2 jogadores que estão na data FIFA, Ferrarese e Bobadilla, que não chegam a tempo. Além disso, estão no departamento médico Lisiero, Jamal Lewis, que se apresentou à seleção da Irlanda e com um problema no tornozelo retornou ao Brasil, o Wellington Rato, que teve um edema na panturrilha, e também o Wellington e Arboleda, que não participaram da última partida e não se recuperaram a tempo. Existe ainda uma dúvida. Caleri, nos últimos 2 dias, treinou apenas parte das atividades aqui no CT. E o técnico Luiz Ubeldia vai definir apenas nesta quarta-feira se ele será ou não relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Com isso, o William Gomes, que estava num período de treinos com a seleção sub-20, foi chamado de volta e viaja com a delegação. Novidades: Patrick Lanza e Michel Araújo, recuperados de lesão, ficarão à disposição no banco de reservas. O São Paulo é o 6º colocado. Se vencer o Red Bull Bragantino e Internacional e Flamengo, que jogam respectivamente contra Vasco e Cuiabá, não vencerem suas partidas, o São Paulo dá um salto para a 4ª colocação da competição e garante, por enquanto, vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Provável time de Zubeldia vai ter a seguinte formação: Rafael no gol, Igor Vinícius, Alan Franco, Juan Tressoul, que ganha uma nova oportunidade, completando a zaga Sabino. No meio de campo, Luiz Gustavo, recuperado da pancada sofrida contra o Atlético Paranaense, Marcos Antônio ou Alisson. E no ataque, Lucas Moura, Luciano, Ferreirinha e, com a ausência de Caleri, André Silva deve ser o principal atacante. O Red Bull Bragantino tem 36 pontos ganhos, é o 18º colocado, está na zona de rebaixamento. Porém, se vencer, vai a 39 e aí vai torcer por alguns tropeços, pelo menos 2, de Juventude, Criciúma, Fluminense, Atlético Paranaense ou Vitória. Se todos tropeçarem, ele dá um salto gigante na tabela de classificação. Natan Mendes e São Paulo e também Thiago Borbas estão vetados, mas Eric Ramírez e Matheus Fernandes retornarão à equipe de Fernando Seabra. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN.
Nosso polivalente Edu Afonso trazendo também as notícias do São Paulo para esse confronto com o Red Bull Bragantino. 33 jogos para cada lado. O Braga na zona de rebaixamento, 18º colocado, 36 pontos. São 8 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. O aproveitamento de 36%. O São Paulo é o sexto com 57 pontos, 17 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Um aproveitamento de 58%. Um Bragantino que precisa reagir o quanto antes, se quiser fugir desse rebaixamento. Vem com um trabalho inicial ainda do Seabra. A gente falava, né, para alguns times como essa data FIFA foi importante, acredito que para o Seabra também. Para organizar ali, embora já conheça a casa, mas o time principal e ajustar o seu trabalho para receber um São Paulo brigando por G4. Sem dúvida, Glaucia, peso enorme para o Seabra conseguir colocar suas ideias em prática, apesar de ser um time qualificado. Ano passado chegou a lutar pelo título, mas a temporada foi uma derrocada e o momento também é ruim. Lógico que não entra na conta do Seabra, mas a gente tá falando de um Red Bull Bragantino que não vence há 9 jogos, que há 5 não faz um gol sequer, diante de um São Paulo que teve as frustrações das eliminações, melhor dizendo, mas que tem se recuperado de forma positiva. São 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Aquela vitória, ainda que não tenha sido uma grande atuação, mas imponente, sobre o Bahia por 3-0 num confronto direto. Então São Paulo que chega embalado e que tem esse objetivo de evitar a pré-Libertadores, porque tá aí o Red Bull Bragantino como exemplo para mostrar como é melhor você evitar jogar fase prévia. E o São Paulo naturalmente entra